De volta ao programa Mulher.com, atendendo a pedidos. Hoje o nosso bate-papo é sobre aposentadoria. O que fazer para se aposentar? Quais são as exigências, os prazos, as principais orientações? E a gente vai esclarecer também as principais dúvidas. Para falar sobre o assunto, nada melhor que um especialista. Eu recebo aqui o Procurador Federal, ele é professor de Direito Previdenciário Constitucional e hoje participa do nosso cantinho de bate-papo, o Dr. Lael Rodrigues Viana. Prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo ao Mulher.com. Obrigado pelo convite. Obrigada pela gentileza da presença, viu, doutor? Você sabe que o nosso público estava esperando ansioso a sua chegada. Doutor, a aposentadoria sempre causa, né, muitas dúvidas. Quem quer se aposentar tem sempre também aquelas dúvidas em relação a tempo de serviço, né, contribuição, idade. Hoje, se o senhor pudesse pontuar para a gente, então, quais são esses tipos de aposentadoria, né? Quais seriam essas opções? Perfeito. Atualmente, no sistema previdenciário, né, administrado pelo INSS, nós temos 4 tipos de aposentadorias. Nós temos a aposentadoria por invalidez, que é aquela correspondente à situação em que o segurado, o trabalhador, se encontra numa situação de incapacidade total e permanente, ou seja, ele não consegue exercer nenhuma atividade profissional. Temos também a aposentadoria especial, que é uma aposentadoria dirigida às pessoas que exercem atividades consideradas prejudiciais à saúde, né? Alguém que exerce atividade com extremo ruído, submetido a extremo ruído, o pessoal que trabalha na área médica, submetido aí à exposição a agentes biológicos. Depois disso, nós temos as 2 principais aposentadorias dos sistemas, ou as que são mais conhecidas pelos trabalhadores, que é a aposentadoria por idade, cujos requisitos básicos são a idade e um número mínimo de contribuições. E depois nós teríamos, então, a aposentadoria por tempo de contribuição, que exige basicamente o tempo de contribuição, né? Antigamente nós tínhamos uma aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, em que a pessoa poderia se aposentar um pouco mais cedo, com uma remuneração menor, mas desde 1998 essa aposentadoria proporcional veio aos poucos sendo extinta e hoje praticamente seria uma desvantagem muito grande para o trabalhador se aposentar proporcionalmente. Não, né? Compensa financeiramente. Não, a redução seria muito grande e se ele trabalhasse um pouquinho mais, provavelmente ele já receberia uma aposentadoria com um valor significativamente melhor, né? Doutor, então seria complicado. Quanto que eu tenho que contribuir, né, para conseguir me aposentar, ou a questão da idade, tá? Então, eu já trabalhei tantos anos, posso me aposentar? Perfeito. Quais são essas exigências? Perfeito. Bom, a aposentadoria por idade, que é uma das aposentadorias mais importantes do sistema, né, ela vai exigir para o trabalhador urbano, né, da cidade, a idade de 65 anos para o homem e para a mulher 60 anos de idade. Sendo que, além da idade, ambos precisam comprovar aí, no mínimo, 180 contribuições mensais, por volta de 15 anos, né? Depois nós temos a aposentadoria por idade rural, que é dirigida aos trabalhadores, então, da atividade rural. Essa, nós temos uma redução de 5 anos na exigência, ou seja, o trabalhador homem se aposenta com 60 anos e a mulher com 55. Hoje, particularmente, também nós temos aí a aposentadoria, isso foi criado em 2013 e é uma alteração bastante significativa da legislação, que é a aposentadoria do trabalhador, aposentadoria por idade do trabalhador deficiente. Então, a pessoa que consegue, com a deficiência, trabalhar, ela vai se aposentar por idade também um pouco mais recente. O homem com 60 anos de idade e a mulher com 55 anos de idade, né? Essa é a aposentadoria então, por idade. Na verdade, como a gente tem como parâmetro a por idade, mulher com 60 e homem 65. Isso, trabalhador certo? urbano. Trabalhador urbano, a maioria das pessoas, digamos assim. Sim, mas não basta ter 60 anos ou 65 anos. Para você conseguir se aposentar, você tem que ter, se você for se aposentar por idade, ter, então, mais de 60 anos mulher e mais de 65 homens. Perfeito. E, além disso, precisa ter contribuído por 15 anos. Pelo menos 15 anos. Pelo menos, no Esses mínimo 15 anos vão assegurar a qualquer momento no futuro, se uma pessoa parou de trabalhar, mas contribuiu 15 anos, quando ela atingir a idade, ela vai poder se aposentar. Então, a exigência, tempo de contribuições, aí, que seria a carência, né, de 180 meses, é essencial.
pode se juntar a períodos distintos, mas é importante que a pessoa tenha, no mínimo, 180 contribuições mensais, né? E aí a outra possibilidade que nós temos, doutor? Sim, aí nós temos, então, a outra aposentadoria mais importante também do sistema, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Antigamente, antes de 98, a aposentadoria por tempo de serviço, modificação na legislação. E nós temos agora a aposentadoria por tempo de contribuição, que basicamente, para todos os trabalhadores, né? Homens, 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos de tempo de contribuição. Essa é a aposentadoria que a gente chama aí de geral, dirigida a todos os trabalhadores. E temos a aposentadoria por tempo de contribuição também do professor. O professor, ele se aposenta, o homem, com 30 anos de tempo de contribuição e a professora com 25 anos. Cai 5 anos para cada um. Cai 5 anos. Se for professor. Com uma observação, né? Essa aposentadoria do professor não é destinada a todos os professores, somente os professores do ensino infantil, fundamental e médio, né? Então, o professor do ensino superior, ele vai se aposentar com 35 anos de contribuição homem, 30 mulher. Professora do ensino infantil, fundamental e médio, vai se aposentar com 25 anos e o professor com 30 anos de tempo de contribuição, né? Da mesma forma que a aposentadoria por idade, em 2003 foi criada a aposentadoria também por tempo de contribuição do deficiente. E aí a lei faz uma distinção entre deficiência grave, moderada e leve. E nessas situações aí vão variar os tempos de contribuição, podendo chegar, no caso, por exemplo, de uma invalidez grave para a mulher, a 20 anos de tempo de contribuição, né? Essa invalidez ou essa incapacidade parcial que permite ainda trabalhar será aferida pela perícia da Previdência Social, né? Doutora, eu vou te fazer uma pergunta agora que eu acredito que seja, acho que é a principal dúvida de quem está em casa, né? Perfeito. Qual seria esse critério mais vantajoso? Existe, de repente, o meio da gente conseguir fazer com que a nossa aposentadoria lá na frente seja um pouquinho melhor? Porque às vezes na aposentadoria, né, minha amiga, você sabe do que eu tô falando. É tão pouquinho, é um negócio tão, né, assim, simbólico. Então, existe como a gente já, de repente, antes, né, mesmo aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão ainda passando por esse processo, tá, mas ainda falta tempo para eu aposentar. Mas, de repente, tem alguma coisa que a gente já pode fazer ou planejar para melhorar essa aposentadoria? Perfeito. Você tocou num ponto importante que não é um costume do brasileiro, né? Eu estou começando a trabalhar, esse negócio de aposentadoria é alguma coisa que eu vou pensar quando estiver lá perto dos 50 anos, né? E, na verdade, com a mudança que a legislação teve, isso é um detalhe muito importante. Em especial, a aposentadoria por tempo de contribuição, que é a aposentadoria que as pessoas mais procuram, porque, em tese, a pessoa pode se aposentar com menos de 50 anos nessa aposentadoria, né? Então, o que acontece? No cálculo do valor do benefício dessa aposentadoria, leva-se em consideração uma coisa chamada fator previdenciário. Esse fator previdenciário é uma formulinha bastante complicada, é bom nem mostrar porque as pessoas ficam assustadas, né? Mas, resumidamente, ela leva em consideração a idade da pessoa na hora de se aposentar e quanto tempo dentro da expectativa de vida do brasileiro, e aí média homem e mulher, falta para ele chegar a essa expectativa. Então, quanto mais cedo ele se aposentar, né, quanto menos tempo ou idade ele tiver, menor será esse fator previdenciário, porque a ideia aí é o seguinte, se ele ficar 20 anos ou tiver uma expectativa de vida de 20, 25 anos, o sistema vai diluir esse valor da aposentadoria dele ao longo desse tempo. Por isso que no final do ano houve inclusive uma repercussão, né, doutor? Mudou, o pessoal começou a ficar preocupado. Tati, tá mudando o negócio de aposentadoria, por favor, explica isso direitinho. Então, mudou o fator previdenciário e aí mudou então essa questão em relação ao valor, ao cálculo. Então, na verdade, na prática, né, doutor, por mais que eu tenha contribuído, então, mulher, contribuiu durante 30 anos, quero me aposentar, mas se de repente eu sou ainda uma pessoa jovem, adulta, às vezes não compensa me aposentar por causa dessa idade, desse fator previdenciário. Pode ser muito pequeno. Eu já vi um caso... É pegadinha, né, doutor? Isso. É uma tentativa de equilibrar o sistema, na verdade, né? Mas aí, voltando àquela pergunta inicial sua, como me planejar, né? Infelizmente, no Brasil ainda, o nosso trabalhador começa a trabalhar muito cedo. Então, ele quer se aposentar também logo chegando aos 35 anos. Então, se alguém começa a trabalhar com 16 anos e vem aí, vamos pegar o caso da mulher, com 46 anos, ela já tem, então, condições de se aposentar. Mas a expectativa de sobrevida dela vai ser muito alta.
né, bastante alta. E esse fator previdenciário dela, vamos imaginar que ela contribuiu pelo teto, uma grande parte do período, né, e dê lá um valor de R$4.000 de aposentadoria. Esse fator previdenciário dela provavelmente vai estar em torno de 0,5, ou seja, a aposentadoria dela vai cair pela metade, porque ela vai ter muito tempo para receber o benefício, né? Então, a ideia, o ideal seria, né, numa economia estável, numa situação social estável, que o trabalhador começasse essa vida profissional por volta dos 25 anos, que aí ele chegaria realmente numa idade já mais avançada e com tempo de contribuição adequado. Mas não é a realidade do Brasil. Pelo contrário, né, doutor? Você falou, com 16, 18 anos, muitas pessoas já estão trabalhando. Já tem até, em épocas mais anteriores, que são as pessoas que estão se aposentando agora, há pessoas que começaram a trabalhar com 12, 13 anos, né? Verdade. E chegam nesse momento agora com uma situação bastante complicada. Doutora, eu queria aproveitar, abrir espaço para tirar algumas dúvidas do nosso público. Tati, tenho 20 anos de contribuição. O tempo que trabalhei como agricultora pode ser utilizado para contar na aposentadoria? O tempo, sim. O grande problema desse tempo rural que ela tem é que não contará como carência, como tempo de contribuição. Então, os 20 anos que ela tem, provavelmente, em tempo urbano, ela vai poder contar como carência, e aí o mínimo é 15 anos, então ela não vai ter problema para se aposentar por idade. Só não vai contar para carência. Por exemplo, se ela for aposentar por tempo de contribuição, esse tempo rural não vai contar como tempo de como carência. Vai contar como tempo de serviço, mas não como carência porque não teve contribuição. Mas o caso específico dela, ela já tem 20 anos de contribuição. Então, ela vai poder se aposentar por idade em qualquer momento que ela completar aí 60 anos de idade, né? Perfeito.